Bem, boa noite a todos. Boa noite, Fabiano. Boa noite os demais que entraram e que estarão entrando a partir de agora para a nossa live sobre os atributos da divindade. Semana passada nós conversamos sobre as provas da existência de Deus. Boa noite, John, tudo bem? Dona Marlene, boa noite. E é claro que aquelas provas não são exatamente provas científicas, assim, provas materiais, digamos assim, que podem ser apresentadas, olha aqui a prova. Não, são provas baseadas em evidências, em indícios, e na lógica argumentativa, para que nós possamos então usar dos enunciados, dos axiomas da própria ciência, para mostrar que de fato Deus existe. Boa noite, Eliane. Boa noite, Luciana. Boa noite, Sérgio da Monteiro Autopeças, que sempre vou lá para consertar o meu carro, né, quando preciso. Boa noite, Sérgio. E agora nós vamos falar sobre os atributos. Uma vez que nós já temos a noção de que Deus existe, isso é um fato, não é? Isso aí é evidente, está dentro das nossas mentes, do nosso pensamento, dentro das nossas percepções mais íntimas. Não é? Boa noite, Maria Verônica. Boa noite, Leila. Olha você aí de novo, não é? Então, tudo isso dá a gente essa condição de afirmar, praticamente sem receio nenhum, de que Deus existe. Mas alguns necessitam de provas, necessitam ter mais aquela firmeza, aquela substância, para ter a certeza definitiva de que Deus existe e precisam então de provas. Boa noite, Saulo. Boa noite, esse aí nome é Ale Nutrimaterno. Ale Nutrimaterno. Aleitamento, deve ser alguma coisa assim. Deus abençoe vocês que estão chegando. Boa noite, Elaine Azevedo, Adriana Andrade. Boa noite, Adriana. Que Deus abençoe vocês que estão aqui. Então, antes da gente começar entrando na questão dos atributos divinos, dos atributos da divindade, os atributos de Deus, nós escolhemos aqui uma poesia que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier. Um livro, o primeiro livro que Chico escreveu, um livro grossinho, né, que tem muitas poesias de todos vários autores, os principais autores, né, brasileiros e portugueses, que com seus estilos foram psicografados por Chico Xavier, e esse livro é uma prova cabal da multiplicidade das possibilidades da mediunidade de Chico Xavier. E nesse livro tem um poema intitulado Deus, e o autor, o escritor, o poeta é Antero de Quental. Quem estudou literatura no primeiro, acho que no primeiro ano, antigamente era científico, né? Depois passou a ser acadêmico e depois passou a ser segundo grau e agora é ensino médio. Então, quem estudou literatura viu isso. Boa noite, Sandra. E esse poema diz assim, gente, olha assim, olha. Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, que se agigantam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, que habita na eternidade, na claridade das torrentes da luz e da harmonia. Aí está. É uma exaltação, é um louvor, é uma espécie de adoração a Deus, à sua existência, às provas, né, pelas obras, por tudo o que o homem não pode fazer. Antero de Quental aí traduz nesse poema maravilhoso que Deus existe, é um fato e é provado pelas evidências, pelos indícios e pela lógica, além daquilo que está dentro de nós, a intuição, o instinto inato da gente tem a certeza de que Deus existe. Boa noite, Tayana, Laiane, Japinha, Simone, Silvânia, boa noite. Sejam bem-vindos. Então vocês podem questionar, gente, o que nós vamos tratar aqui, tá certo? Porque a nossa ideia é
trazendo aos poucos, né, de forma didática, tentando usar um pouco da pouca didática que eu tenho, pelo conhecimento pouco que eu vou adquirindo da doutrina espírita, trazendo passo a passo, vamos ver assim, lentamente, mas com firmeza, aquilo que a doutrina espírita traz acerca de Deus. É importante dizer que muita gente, infelizmente, acha que nós, na doutrina espírita, não falamos de Deus, não falamos de Jesus. As pessoas imaginam que na casa espírita nós falamos de morto, de demônio, de coisas ruins. Não. Na verdade, esses nomes não entram na nossa casa. Tá? Nós estamos comentando agora, mas não falamos esses nomes porque, de fato, não existem demônios, não existem todos esses nomes ruins que as pessoas usam para dizer que são inimigos do ser humano. E não são, porque o maior inimigo, o único inimigo que nós temos, que cada um quer conhecer, se deseja conhecer o seu maior inimigo, tá? Lave o rosto bem lavado, tá certo? Tire toda a maquiagem, tudo que tiver a encobri-lo e enxugue-o. Depois vá ao espelho e olhe lá. Lá está o seu maior inimigo, talvez o seu único inimigo. O inimigo nosso somos nós mesmos. Então vejamos. A inferioridade, segundo a Gênese, Kardec faz um apanhado muito interessante, né, de lógica. Ele vai dizer assim, Kardec, no capítulo 2 da Gênese, o capítulo, me parece que é o 9, ele vai dizer assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, porque o homem é inferior. Ninguém consegue, pelo inferior, a conceber o grande, o maior, o que está acima. Não é verdade? Vocês imaginem você dentro de uma garagem subterrânea, você pode imaginar como é o prédio? Não tem como, né? Vocês podem ter uma ideia, olha, o prédio é assim, tal, tal, mas quando você sair dele, do prédio, da garagem, de lá de baixo, começar a subir e ir até o final, até a cobertura do prédio, você vai ter uma noção ainda do que é aquele prédio. Mas enquanto você estiver lá, no subterrâneo, no piso, no térreo, lá na garagem, você não vai saber. Então, na infância da humanidade, por isso mesmo, o homem o confunde. Na infância, no início, o homem confunde Deus muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Ou seja, o homem inferior, ele quer atribuir as próprias imperfeições a Deus. Então ele imagina muitas vezes que Deus, a justiça de Deus, é de acordo com a sua própria justiça. Tá? Então, por isso que ele se atrapalha nessa suposta, ou, digamos assim, vamos dizer, pouca condição de conceber, de definir a Deus, tá certo? E ele tenta atribuir a Deus tanto as suas virtudes, as que ele acha que possui, quanto as suas imperfeições. Então, à medida que nele se desenvolve o senso moral, e aí, quando nós vamos evoluindo, o seu pensamento, o pensamento do homem, ele vai penetrar melhor no âmago das coisas, ou seja, naquilo que é realmente, para ele agora, capaz de poder ser analisado, percebido, entendido, compreendido. Então, faz aí a ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão, ou seja, a racionalidade, o raciocínio, a lógica, pelo conhecimento que ele já adquiriu. Quando dizemos que Deus é eterno, olha aí as qualidades, está lá em a Gênese. E aliás, aí é uma pergunta que Kardec faz, e ele busca uma resposta, mas ele praticamente oferece uma afirmativa, tá certo? De acordo com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com a sua maturidade moral diante do Criador. Ele tem essa ideia de fazer essa pergunta. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Olha que pergunta. Então ele oferece vários atributos, tá certo? Em grau infinito, em grau elevado, tá certo? Em grau acima de qualquer um dos homens ou dos espíritos. Então ele pergunta se esses atributos são capazes de dar a ideia completa dos atributos de Deus. Olha que pergunta.
E aí está a resposta. Ele diz assim, a este questionamento, quem diz são os espíritos, tá? A este questionamento de Allan Kardec, os espíritos disseram assim, os espíritos superiores, do nosso ponto de vista, aliás, do nosso não, do vosso ponto de vista, sim. Aí estão as ideias. Porque credes abranger tudo. Olha, porque Kardec, os homens, ele está se colocando como representante dos homens, os espíritos dizem que Kardec, os homens, creem que tudo isso que Kardec colocou abrange tudo. Porque é a nossa linguagem pobre, a nossa condição espiritual, a nossa condição intelectual, a nossa condição moral, ainda pouca, que consegue somente abranger somente esses atributos. Mas os espíritos ainda assim dizem assim que sim, mas de acordo com a sua capacidade de entendimento, com a sua capacidade de enxergar o máximo, é essa daí. Mas eles acrescentam assim, dizem assim, olha, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, ou seja, a linguagem dos homens, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir, de expressar, de dizer. Olha, então há coisas ainda além desses atributos. Mas ela acrescenta ainda, a razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo, supremo quer dizer acima de qualquer coisa, viu gente? Essas perfeições. Porquanto, se uma dessas aí lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, portanto, Deus. Olha, não seria Deus. Mas, ele acrescenta, para estar acima de todas as coisas, Deus tem que achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Qualquer imaginação possa conceber. Então é importante que a gente analise, que a gente tenha em mente que nós não temos a capacidade, nós, o maior sábio, o mais entendido, tá certo? Nenhum de nós pode conceber todos os atributos de Deus. Nenhum de nós. Até porque a nossa linguagem, a nossa condição, o nosso conhecimento não tem capacidade. Não tem as palavras, não tem os sentimentos, não tem as sensações, as emoções para poder expressar, para poder exprimir outros atributos. Até porque esses são os que nós conhecemos que são acima de qualquer coisa. Então, ele acrescenta ainda para nós. Falando agora dos atributos. Agora Kardec vai destrinchar cada um desses atributos e por que é que ele os usou para poder fazer a pergunta aos espíritos superiores. Vejam bem, o primeiro deles ele colocou: Deus é a suprema e soberana. Olha, suprema e soberana. Soberana que é autônoma, não tem nenhuma. Ele é única. Suprema e soberana inteligência. Então, ele vai explicar isso. O que é que ele vai dizer? Que é limitada a inteligência do homem, pois não pode, a sua inteligência, ela não pode fazer nem compreender tudo o que existe. Tanto é que o homem ainda está pesquisando, está procurando, investigando. De vez em quando encontra, descobre alguma coisa nova. De vez em quando descobre que aquilo que achava que era certo não é mais. E tem que fazer uma nova reformulação, tem que fazer uma nova teorização, uma nova definição, uma nova conceituação. Então, o homem mais inteligente sobre a face da Terra não pode fazer nem compreender tudo que existe. Se não, o homem não pode fazer nem compreender, imagine, né? Então, a de Deus, a inteligência de Deus, abrangendo o infinito, ou seja, sem fim. Olha o infinito. O que não tem fim. Então, abrangendo o infinito, a inteligência de Deus tem que ser infinita. Infinita. Se a supuséssemos, olha lá, limitada, se ela tivesse um limite, capaz, então vamos dizer assim, e essa limitação fosse num ponto qualquer, em qualquer ponto ela tivesse uma parada, a inteligência somente até ali, poderíamos então conceber outro ser mais inteligente,
capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria. E assim por diante, até ao infinito. Ou seja, se houvesse um mais inteligente, então aquele era Deus. Se daquele ali fosse inteligente mais do que aquele ali, aquele que seria Deus. Então você vai até o infinito. O que não tiver mais lá no fundo, esse é Deus. Tá certo? Então você vai remontando, vai subindo o grau. Então Deus é inteligência suprema e soberana. Não tem nenhuma igual, não tem uma que se iguale. Portanto, Deus é soberano em inteligência, supremo em inteligência. O outro atributo é Deus é eterno. O que é eterno? Tá certo? O que é eterno? Não teve começo e não terá fim. Deus existe de toda a eternidade. Ele é o incriado. Ninguém o criou, nenhum outro o criou. Porque aquele que tivesse criado ele seria o Deus. Tá certo? E aí voltamos àquela mesma situação. Vamos remontando. Quem criou? Quem criou? Então, quem criou? O que deu origem, esse vai ser Deus. Tá certo? Então ele acrescenta ainda. Se tivesse tido o princípio, Deus, se tivesse tido o princípio, houvera saído da onde? Do nada. Se tivesse princípio, né? Imaginemos o chamado Big Bang, que a ciência agora está dizendo que não está usando mais essa teoria para dizer que o universo começou com o Big Bang. Não. Essa teoria agora é a teoria da expansão do universo, a teoria do Big Bang. Veja como mudam. Os homens, os mais inteligentes, vão descobrindo coisas. Então, ele vai dizer aqui que não, o nada, não sendo alguma coisa, né? O nada é o nada, tá? Coisa nenhuma o nada pode produzir. Então a gente não pode dizer que veio do nada. Não. Então, teria sido criado por outro ser anterior, já que não foi o nada. Olha aí a questão da lógica. Seria outro ser anterior a Deus. Então, se esse Deus foi criado por outro Deus, então aquele outro é que é Deus. Tá certo? Se lhe supuséssemos, então, um começo ou um fim, Deus começou e vai acabar. Deus depois vai deixar de existir. Não poderíamos conceber, então, uma entidade existente antes dele, capaz de lhe sobreviver. E assim por diante, até o infinito. Então, se ele teve um começo, alguém o criou. Então, esse alguém que criou é que é Deus. Tá certo? Então, é assim. Deus ele tem que ser infinito nas suas atribuições, nos seus predicados. O outro predicado de Deus, o outro atributo é a imutabilidade. Deus é imutável, ele não muda. Muitas pessoas questionavam até, né, sobre a questão da lei do progresso. Então, se Deus não muda, tá certo? Então ele não progride. A pergunta é capciosa, né? Não? Vou deixar para responder no final, tá certo? Mas vejamos aqui. Olha a colocação. Se ele estivesse sujeito à mudança, você imagine, né? Se Deus estivesse sujeito a se modificar, a mudar, então nenhuma estabilidade teria as leis que regem o universo. É ou não é? Digamos que Deus assim ele mudou. Como as pessoas imaginam que Deus mudou de lá para cá, desde Moisés. Deus antes ele era raivoso. Era o Deus dos exércitos, que mandava matar, que se vingava, que tinha raiva, tinha ódio dos inimigos. Não era assim que era pintado lá no Antigo Testamento? Porque naquela época o Deus era criado, foi criado à imagem e semelhança do homem. Por isso que os homens imaginavam que Deus era assim. Só que não era isso. É porque o homem naquela época, veja o que nós falamos antes, não tinha condição ainda moral, espiritual e intelectualmente para atribuir, digamos assim, atributos mais sofisticados a Deus. Não. Os atributos daqueles homens eram a questão da força, a guerra, a vitória, o vencer o outro. Isso era que, naquela época, era valorizado pelos homens, uns nos outros. Não se valorizava a clemência, não se valorizava a misericórdia. Não, nada disso. O homem que era misericordioso, era clemente, era um covarde naquela época. Então, as pessoas imaginam que Deus evoluiu, progrediu. Não, Deus continuava do mesmo jeito. Né? Então, o outro atributo é Deus é imaterial. Deus é imaterial. O que é imaterial?
não tem nada a ver com a matéria como a gente conhece. Então lá na Gênesis vai dizer assim, a sua natureza, a natureza divina, difere de tudo, mas de tudo o que chamamos matéria aqui na Terra. De outro modo, não seria imutável. Se fosse a matéria que nós temos, porque a matéria muda o tempo todo. Não é verdade? Nós aprendemos que a matéria, ora está líquida, ora está gasosa, ora está sólida. Então Deus seria assim, né, sujeito a mudanças o tempo todo. Então ele estaria sujeito às transformações da matéria. E não está. Até porque ele criou a matéria. Deus, então, carece, ou nesse caso careceria, de forma apreciável pelos nossos sentidos. Né? Nós poderíamos senti-lo materialmente falando, sem o que então seria uma matéria. Dizemos então a mão de Deus, não é assim? A mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. Sabe por que nós dizemos isso? Porque o homem nada mais conhecendo, além de si mesmo, ele não conhece nada além dele, porque os animais são inferiores. Então, além dele, ele não conhece nada. Então, ele não conhece nada além dele mesmo. Ele toma a si próprio por termo de comparação. Não é assim? Para que tudo que ele compreende, se ele não compreende alguma coisa, ele vai usar como parâmetro a si mesmo. Não é assim? Como é que os homens imaginam que são os marcianos? Logicamente, eles vão imaginar os marcianos, e vocês sabem, né? Feios. Mas não é porque o homem é feio, é porque ele quer imaginar que os outros são mais feios do que ele. Então ele imagina o marciano com aquela cabeça grande, com aqueles olhos rasgados gigantes, né? Feio. Por quê? Porque ele começa a tirar pela sua própria forma. Então seria uma forma física semelhante, braços, pernas, troncos, membros, cabeça, mas só que com uma forma ridícula até, né? Porque os marcianos, na nossa ótica, são muito feios. Tá certo? Por quê? Porque ele não conhece como são. Nunca viu um. Como é que ele vai, então, desenhar? Não é verdade? Então, são ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de, por exemplo, nós já falamos sobre isso, a figura de um ancião, não é? Com longas barbas e brancas, né? Porque sendo o Criador já está idoso, não é? E as barbas são brancas, longos cabelos brancos, né? E envolto no manto. A gente imagina assim, né? Tanto que a gente atribui até a Maria Santíssima o seu manto sagrado, manto para cá e manto para lá, porque é tudo coisas materiais que nós usamos para adaptar materialmente. Nós precisamos de uma bengala, de alguma coisa para a gente sentir, né, que existe. Então isso tem o inconveniente de rebaixar Deus. A gente rebaixa Deus o tempo todo. Tá certo? E reduzindo as nossas mesquinharias, as nossas proporções humanas. Nós fazemos isso. Daí nós emprestamos as paixões humanas para ele e passamos a fazer dele um Deus colérico, um Deus cioso, um Deus que não vai mais para chegar até isso, para ser isso que nós achamos, não vai mais do que um passo. Né? Vai mudando, chegando para ser parecido conosco. Tanto é que, de vez em quando, as pessoas se tocam e ficam querendo dizer que o homem está querendo ser maior do que Deus. Não é verdade? Por quê? Porque o homem vai se inchando, né? O inteligente, o sábio, o capaz e tal, vai se achando de tal forma que já se endeusa. Esse endeusar é com D maiúsculo que o homem pretende. Embora todos nós saibamos, né, pelo que já ouvimos lá do Evangelho, que o Cristo disse que vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e muito mais. Por que ele dizia isso? Porque ele sabe da questão da evolução, nós evoluímos. O outro atributo de Deus é a onipotência. Deus é onipotente. O que é onipotente? Oni quer dizer todo, né? Potente e poderoso, onipotência. Então ele é todo poderoso, né? Porque se ele não fosse todo poderoso, poderia existir um outro que tivesse tanto poder quanto ele. Então já não seria Deus. Seria dois deuses, nós já tiraria a característica dele de ser um Deus. Não é verdade? Então sempre se poderia conceber então uma entidade mais poderosa, quem sabe, e assim por diante, até chegar-se ao ser, cuja potencialidade, cujo poder nenhum outro ultrapassasse. Então aquele que a gente chegasse a ver esse com mais poder, seria esse então, seria Deus. Veja como é interessante a argumentação, a lógica para a gente entendendo que Deus está acima de qualquer coisa. O outro argumento, o outro atributo é aquele que fala que Deus é soberanamente
soberanamente, ou seja, acima de tudo, ele é justo e bom. Ser justo e bom já tira tudo aquilo que se existia antigamente da atribuição de que Deus seria vingativo. Eu ouvi, inclusive, de um católico, amigo meu, que Deus é ciumento. Ele tem ciúme das suas criaturas, dos seus filhos. Eu até achei engraçado, eu não pude rir na frente dele, porque é católico, a gente não pode, né, podia causar algum constrangimento. Mas faz sentido. Está vendo como nós fazemos? Nós queremos atribuir a Deus as nossas imperfeições. Dizer que Deus é ciumento, que Deus vai ficar bravo, né, que Deus não gosta. Olha, tudo isso é nosso. Deus não gosta de quê? Não é? Não faz sentido. Deus é Deus. Deus está acima de qualquer coisa que a gente possa conceber na linguagem humana. Tá certo? Então, quando a gente fala que Deus é soberanamente justo e bom, nós vamos encontrar essa informação aqui, que a providência, e é providencial, a sabedoria das leis divinas, ela vai se revelar nas mais pequeninas coisas, tá? Mas também nas maiores. Você imagine os menores seres. Gente, o homem foi descobrir há pouco tempo, não sei se dá 100 anos, tá? O universo microbiológico. Foi descobrir, não sabia da existência de micróbios que são invisíveis a olho nu. Precisava do uso do microscópio para poder enxergar o mundo minúsculo. Tá certo? Ou seja, nisso aí, só nisso, a gente vê a revelação de que Deus existe. Como é que pode? O homem foi descobrir, o homem não fez o micróbio. Ele foi descobrir que os micróbios existem. Tá certo? Olha aí, a Leila falou que tem uma música gospel que fala que Deus é ciumento e muito mais coisas. Então dando as nossas imperfeições a Deus, porque nós queremos que Deus se compare a nós. Nós não queremos ser a imagem e semelhança de Deus. Nós queremos que Deus seja a nossa imagem e semelhança. Tá certo? Então o fato de ser infinita, a sua bondade, a sua justiça, tá certo? Faz com que nós comecemos a perceber que pela sabedoria alcançada pelas leis que regem o universo, pelas leis que nós vamos descobrindo, que a gente não pode duvidar da justiça de Deus nem da bondade dele. De forma nenhuma. O fato de ser infinita uma qualidade vai excluir a possibilidade de uma qualidade contrária. Por quê? Porque se houver, como a questão do ser ciumento, como é que a gente pode dizer que Deus é ciumento se Deus é amor? Porque o ciúme não tem nada, coloquem isso na cabeça, o ciúme não tem nada a ver com amor. As pessoas dizem, não, ciúme, quem tem ciúme é porque ama. Não. Quem tem ciúme é porque desconfia. Não é porque ama, não. É porque desconfia. E não se garante. Tá certo? Então, tudo isso não tem nada a ver com amor. Cuidado com isso, tá bom? Então, quando vocês encontrarem com alguém ou pessoa que você imagine que não gosta de você porque não tem ciúmes, não fique preocupado, não. Melhor que não tenha mesmo. Melhor que tenha amor, tá certo? Então, se nós encontrássemos uma qualidade dessa negativa que o homem tem e dissesse que fosse uma qualidade também de Deus, nós estaríamos inviabilizando a infinitude dos atributos de Deus. Tá certo? Então, um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade. Não poderia nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Não concebe, não faz sentido. Tá certo? Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco. Não pode. Certo? Nem também um objeto branco, absolutamente branco, conter a mais pequenina mancha negra. Pode? Não pode. Tá certo? Se você vê uma coisa que se é totalmente branco, vai dar uma vasculhadazinha para ver se é. Se tiver alguma pontinha branca, então o objeto não é totalmente branco. Então a gente tem que ter essa noção. Tá certo? Então Deus não poderia ser simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, bom e mal. Não faz sentido. Ou se é bom ou se é mal. Porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, porque o grau supremo é que exclui o resto. Exclui o pequeno.
tá certo? Então não seria Deus. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá certo? E não poderia também ele deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mal. Ou seria infinitamente uma coisa ou infinitamente a outra. Porque se houvesse uma outra, inviabilizaria a qualidade infinita da outra. Tá certo? Então, duas obras, ou seja, as obras de Deus, duas não, as obras de Deus vão dar testemunho da sua sabedoria. Mostra a sabedoria divina, tá certo? Mostra também a sua bondade, mostra a sua solicitude, mostra a capacidade que nós podemos, dessas qualidades, desses atributos, concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo ele bom e mal, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. Não pode ser as duas coisas, um pouco bom e um pouco mal, pequenininho mal, não. Ele não pode ser ciumento e ser bom. Tá certo? Não pode. Não existe isso. Então, a soberana bondade de Deus implica também a soberana justiça. As pessoas imaginam que ser bom não é ser justo. Não. A justiça implica bondade e o contrário é a mesma coisa. Tá certo? Ser justo é ser bom. E ser bom é ser justo. Tá certo? E Deus tem esses atributos em grau superlativo, supremo. Tá? Então, nós vamos para a outra. Quem tiver alguma dúvida aí, vocês podem colocar, viu, gente? Porque é interessante vocês argumentarem alguma coisa que vocês queiram dizer, que vocês não estejam concordando, para que a gente possa esmiuçar juntos aqui, tá certo? Pode escrever aí, a gente vai tentar responder. Se a gente não puder responder hoje, a gente responde outro dia, porque às vezes nos escapa, né, alguma informação. Então, o outro atributo, agora que vai finalizar a questão, são dois que finalizam, tá? O penúltimo Deus, ele é infinitamente perfeito. A John está colocando aqui, sendo nós humanos, partes de essência divina, podemos dizer que cada vez que evoluímos na condição espiritual, nos aproximamos mais da magnitude divina. Só tem uma resposta, viu, John? Sim. Quanto mais a gente se eleva espiritualmente e moralmente, mais a gente se aproxima de Deus. Veja bem, a gente se aproxima. Aí a pessoa pode perguntar, então Deus está longe? Não. Porque existe um outro atributo de Deus, que é a onipresença. O que é onipresença? Ele está em todos os lugares. Eu já falei na primeira, com relação a Deus, a existência de Deus, que ele está em todos os lugares, dentro de nós, fora de nós, ao redor de nós, em qualquer lugar. Tá certo? Só que é o seguinte, nós que, de alguma forma, porque nós não nos elevamos, estamos meio afastados moralmente, nós já estamos afastados, nós é que não conseguimos ter a percepção divina pela nossa própria imperfeição. Mas quanto mais nos elevamos, viu, John, e os demais, nós vamos nos aproximando. Ou seja, nos aproximar significa perceber a presença de Deus. Isso é essa aproximação que você se refere. Então, John colocou, acho que você até já respondeu. A gente vai respondendo, né? Porque isso vai nos dando essa percepção aos poucos, né? Porque uma coisa vai implicando na outra, sabe, John? E os demais. E aí acaba a gente respondendo. Dona Marlene está dizendo, eu estou amando a aula. Deus é puro amor, sabedoria, bondade infinita, luz infinita. Sou grata à doutrina espírita e ao meu professor querido. Oh, obrigado, Deus te abençoe. Agradeça a Deus, viu? Porque é Ele que nos proporciona essas oportunidades. E Maria Rivalda, minha querida Rivalda, está dizendo aqui, é isso, mestre? Eu não sei do que você se refere, mas vamos ver o que é que você complementa, viu? É isso no sentido de que o conhecimento nos aproxima, sim. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vai descobrindo, mais a gente se aproxima. Agora, não somente o conhecimento puro e simples, tá? Aquele conhecimento intelectual, conhecimento teórico sobre as coisas, mas o conhecimento e prática moral, espiritual, isso sim vai nos aproximando. Boa reflexão, Edilson, interessante. Conhecimento, é verdade, viu? O conhecimento, viu, Rivalda? Ele vai nos aproximando do seu conhecimento como um todo, como você colocou aí. Tá certo? Então, no que se refere ao grau de perfeição,
Deus é bom o tempo todo, colocou Cláudia. Sim, ele é bom o tempo todo Deus é bom. O tempo todo. É até a gente vai dizer assim, é uma redundância de Deus, quer dizer que Deus é bom o tempo todo. Ele simplesmente é bom. Até porque para Deus tempo não existe. Tá? Deus é de todo sempre. Olha que coisa linda, né? Então a gente vai dizer que Deus ele é infinitamente perfeito, ou seja, é impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que então ele não seria Deus. Porque sempre se poderia conceber, se não fosse infinita a perfeição dele, um ser que possuísse o que lhe faltasse. Tá? Então, para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se necessário que ele seja infinito em tudo. Em tudo ele é perfeito. Então, para que possamos descobrir, né, essas questões, então vamos dizer que, sendo infinitos, os atributos de Deus eles não são suscetíveis, eles não estão sujeitos nem de ser aumentado, nem de diminuição. Os atributos são perenes, mas infinitos, visto que, do contrário, eles não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Então, os atributos de Deus, de Deus, não evoluem, não progridem, porque eles já são infinitos, não tem para onde progredir, tá? Porque já são o máximo dos máximos de tudo, tá certo? Então, se lhe tirassem qualquer um dos atributos, digamos, a mais mínima parcela, um pedaço qualquer pequenininho que fosse, já não haveria Deus. Sabe por quê? Porque poderia então existir um ser mais perfeito. Tá? Existindo um ser mais perfeito, então esse outro ser é que seria Deus. Então temos que necessariamente colocar Deus no mais alto grau, o mais elevado possível, impossível até da nossa concepção. Deus está nesse patamar, tá certo? No último dos últimos patamares, vamos dizer assim. O outro atributo de Deus é a unicidade, ele é único. Tudo isso aí leva a esse outro aí. Tudo que nós dissemos, os outros atributos, leva a esse último atributo, que Deus é único. Não pode existir dois deuses. Vamos trabalhar isso por quê? A unicidade de Deus ela é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as perfeições. Então, digamos que existisse outro Deus. Dois deuses, então, com todas as perfeições em grau infinito. Aí a gente vai colocar aqui. Então, se houvesse entre esses dois, a mais ligeira diferença que fosse, então seria inferior ao outro, o outro seria superior, tá certo? Então, esse que era inferior, então seria subordinado ao outro. Então, esse outro é que seria o Deus. Entendeu como é que funciona? Não pode haver dois de forma nenhuma, né? E se houvesse, então, digamos, a igualdade absoluta, eles eram os dois iguais em perfeição e tudo, então, vamos colocar assim, isso equivaleria a dizer que existe ou que existiria de toda a eternidade o mesmo pensamento, mesmo que esteja em dois, o mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder, então ainda aí seria um único Deus, tá certo? Confundidos assim os dois, quanto à identidade, na mesma vontade, no mesmo poder, então nós iríamos encontrar na realidade um único Deus, voltaríamos para o ponto inicial, Deus é único. Tá certo? Deus é único. Então, se cada um tivesse atribuições especiais, vamos dizer, cada um tivesse uma atribuição, esse aqui faz isso, aquele faz aquilo outro. Então, em realidade, mais que um único Deus, né, ou seja, um fazia uma coisa, outro fazia outra, então, um não iria fazer o que o outro faz, ou seja, não saberia fazer o que o outro faz. Mas então, não existiria, portanto, aí nenhuma igualdade perfeita entre eles. Então, nenhum possuiria a autoridade suprema. Tá certo? Significaria o quê? Tá errado. Então existiria algum ali que tivesse essa autoridade suprema, essa elevação suprema. Então esse é que seria o Deus. Então a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito, sabe qual é? É aquela que Jesus nos apresentou. Tá lá? Ele disse assim para nós: revelou-nos Deus como Pai amoroso e justo.
tá certo? À espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Nós vamos encontrar lá no livro Palavras de Emmanuel, tá? Onde Emmanuel vai trazer essa condição, essa informação, dizendo que Jesus não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, não. E sim, chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe a nós outros, contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Nós somos seus colaboradores, nós somos seus co-criadores, co-construtores de uma obra divina para nós mesmos, não é para Deus. Não é para Deus, é para nós, para que nós possamos nos deleitar. Então, por este ensinamento que nós vamos encontrar lá no livro Roteiro, me parece que é o livro Roteiro de Emmanuel, o Cristo nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. Ele nos aguarda, mas ele nos legou todas as possibilidades, todas as condições, nos deu livre-arbítrio, nos deu a liberdade de escolha, nos deu várias oportunidades. A exemplo, todo mundo sabe da reencarnação, das reencarnações, das vidas sucessivas, que nós vamos estudar ainda como funciona tudo isso. Então, mestre, Jesus quis dizer para nós assim que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai. Então, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus, Senhor da terra, para Ele, para Deus, todos, para Jesus nesse caso, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos, no mundo, uma só família. Somos todos irmãos. E com o dever, nós, irmãos, de nos ajudar uns aos outros, como Cristo nos ensinou. Não é? Amai-vos uns aos outros. E na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, o Cristo, devemos seguir-lhe o exemplo, devemos acompanhá-lo, fazer o que o Cristo fez. Se sentirmos Deus como nosso Pai, vamos reconhecer que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos então a ajudá-los, se assim reconhecermos, a fim de sermos ajudados também, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar, por nossa grande família, a humanidade inteira. Todos os homens como nossos irmãos, nossos familiares, não somente amigos, mas irmãos, parentes. Todos somos filhos de Deus. Somos irmãos, portanto. No resumo, nós vamos encontrar em A Gênese o seguinte: Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Porquanto o ser que o excedesse, que o superasse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele, Deus, seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus, como nós já estudamos, por simples dedução lógica, como nós fizemos, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus tem que ter obrigatoriamente todos esses atributos. Deus, portanto, é inteligência suprema e soberana. Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é soberanamente justo e bom e infinito em todas as perfeições. E não pode ser diferente disso, porque Deus é a inteligência suprema, a inteligência que criou tudo. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Deus deu origem a tudo. Não pode ser diferente disso. E aí está a nossa base. A base que estrutura a nossa doutrina. Que nos faz colocar-nos frente a frente para adorarmos a Deus, como disse o Cristo, lá no poço junto à samaritana, quando foi questionado por ela,
Onde é que deveremos adorar a Deus? Aí ela foi dizendo os templos em Jerusalém, nos outros templos que ela foi falando das diversas religiões. E o Cristo disse, um dia adorareis a Deus em espírito e verdade. Ou seja, não haverá templos de pedras. Nós iremos adorar o Deus único, todo-poderoso, com todos esses atributos, porque ele estará no templo maior, no maior templo, aquele que nós levamos para qualquer lugar por onde formos. Ou seja, nós mesmos. Nós somos o melhor templo de Deus, ele está dentro de nós. Admiremos, adoremos Deus dentro de cada um de nós. Em cada um de vocês, meus amigos, Deus se encontra. Está dentro, esperando que você faça um mergulho para dentro de si mesmo e vai encontrá-lo. Vá abraçá-lo, vá confessar-se com ele, vá conversar com ele, vá dizer da sua dor, da sua angústia, das suas necessidades, tá certo? Vá conversar das suas angústias, dizer do que lhe falta, dizer do que você precisa. Diga, peça, ore, converse com ele. Ele vai ouvir você. Ele vai dizer aquilo que você deve fazer para melhorar a sua vida. Mas não precisa muito você fazer isso. Ele legou para nós esse Consolador, que é a doutrina espírita. Porque ele disse, através do Cristo Jesus, que não nos deixaria órfãos. E nos legou essa maravilha de conhecimento que nós estamos tendo. Claro, ele pontuou conhecimentos que já foram passados por ele, mas também trouxe coisas novas, trouxe algo que naquela época nós não tínhamos condição de aproveitar, de degustar, de assimilar. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos preparo naquela época. Hoje sim. Hoje nós podemos entender, podemos ter essa compreensão acerca de Deus, acerca desse ser maravilhoso, desse que nos dá origem, desse que nos ama, independentemente do que façamos. Ele nos ama. Ele nos ama como se eu fosse um bandido, ele me amaria. Se eu fosse um santo aqui na terra, ele me amaria. Ele ama a mim, ele ama um desgraçado de rua, ele ama um trombadinha, um drogado, ele ama qualquer um que você não goste em qualquer lugar, onde quer que seja, o pior bandido, ele ama do mesmo jeito que ele ama você, do mesmo jeito que ele ama o Papa, do mesmo jeito que ele ama Chico Xavier, do mesmo jeito que ele amou seus discípulos. Do mesmo jeito que ele nos ama a todos. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Isso é justiça. Nenhum pai amoroso abandona qualquer dos seus filhos. Ele vai acolhê-los de alguma forma. Vai tentar orientá-lo para que ele possa reencaminhar-se no caminho do bem, no caminho do amor. Por isso que ele nos aguarda, como disse aqui Kardec, de braços abertos, para que nós, em nos melhorando, em nos tornando melhores pessoas, verdadeiros homens de bem, nós possamos então percebê-lo de braços abertos e iremos então abraçá-lo e estaremos em seu seio. Nós não iremos preocupar-nos com esses problemas que acontecem na nossa vida, porque Deus, como disse Rivaldo aqui, Deus é amor. Não é anjos, Deus é amor. Deus é compreensão. Deus é a magnanimidade. É aquele que é clemente, é aquele que não abandona, é aquele que está sempre à nossa disposição, no bom sentido, é claro, tá? Mas ele não é, como diz muita gente, o Deus do impossível. Porque para Deus essa palavra é absolutamente inexistente. Impossível é uma expressão humana. Por que é humana? Porque traduz aquilo que o homem não pode realizar. O homem não pode realizar, tá certo? Então, impossível para Deus não existe. Ele não é o Deus do impossível. Ele é simplesmente Deus. Ele fez, criou, deu origem a tudo. Sabe de tudo. Sabe do que precisamos. E, podem ter certeza, Deus não vai fazer um milagre para você. Não vai. Tá certo? Porque ele não derroga as leis dele. Ele espera a eternidade toda, se for preciso. Mas ele espera que você vá até ele. Ele está esperando. Mas é você que tem que fazer o esforço. Não fique de braços cruzados. Ame-o, mas faça algo por você mesmo. Transforme-se. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença. Vamos
agora encerrar a nossa live. Eu agradeço a todos vocês. Aqueles que não puderam assistir, digam que eles podem ver depois a nossa live, ao live, como diz o nosso querido Fabiano, lá no nosso IGTV, que fica gravado para todo mundo ver depois, se quiser, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Vou fazer uma prece agora em agradecimento, porque afinal de contas, em tudo que o que façamos, precisamos dar graças a Deus. Porque tudo o que fazemos, só fazemos porque Deus nos permite. E Ele está do nosso lado. Então, digamos assim, Pai Nosso, porque essa prece, eu repito sempre, viu gente? Essa prece é a prece que saiu dos lábios de Jesus. Então, tal qual Jesus ensinou aos seus discípulos, é a forma que nós devemos orar. Porque ele disse que ali encerra tudo o que nós devemos fazer em relação a Deus numa prece. Então ele vai dizer assim para todo mundo: fechemos os olhos e digamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que a vossa paz permaneça nos nossos corações, nos corações de cada um daqueles que estão aqui, aos quais eu agradeço do fundo do meu coração, desejando muita paz. Deus abençoe a todos e até amanhã nós temos o nosso estudo do Evangelho. Até mais, meus queridos.